Hoje o Sem Censura está falando de rock, de MPB, de artes plásticas e do novo projeto de terceirização que acabou de levar a sanção presidencial na sexta-feira. Bruno, nós já temos comentários, perguntas? Temos, é hora de abrir o debate, vamos abrir? Vamos Olha lá? só, a Francisca, ela quer saber o que muda com essa nova lei. Nada. Bem simples e direto, nada. Agora, vai ter gente que vai entender de maneira contrária, que é permitida a terceirização de atividade fim diante da falta de técnica da legislação. E Então, aí vão depende da começar a contratar. E vão começar a contratar através e de- aí isso vai parar no judiciário e aí vamos esperar os juízes de primeiro grau vão decidir até os tribunais superiores uniformizarem alguma jurisprudência Vai sobre parar no judiciário o primeiro problema trabalhista, é isso? Sim. Porque até então vai rolar. Sim, não tem como. O judiciário só age quando provocado. Então, nós estamos lá sentados fazendo os nossos problemas de terceirização que já temos hoje na atividade meio. E que já são muitos e que já abarrotam o judiciário. Vide a nossa UERJ aqui, que fechou as portas, demitiu todo mundo sem um centavo. Essa é a realidade do trabalhador terceirizado no seu trabalho. Ser dispensado sem receber um centavo. Vai ter que esperar ver se os empresários vão interpretar da maneira que a mídia está divulgando, que pode terceirizar a atividade fim. Aliás, juiz, antigamente, quando no caso da UERJ, por exemplo, a gente podia, a gente entrava numa ação contra a empresa que contratou o terceirizado, não era isso? Sim. Agora a gente entra contra a empresa terceirizada. Mudou isso, não mudou, não? Não, continua tendo que Continua ajuizar a igualzinho. ação em face das duas empresas, né? Você pode Esse é o ideal. Que ir por aqui e por ali. Não, na verdade, você precisa sempre ajuizar a ação em face do seu empregador, né? Porque é ele que tem todos os documentos indispensáveis da sua vida É profissional. ele que assina a carteira. E aí, no caso, você pode escolher se vai ajuizar em face do tomador do serviço. Entendi. Em regra, se aconselha ajuizar também, até porque o tomador geralmente é que tem maior poder econômico e que vai garantir aquele crédito se a empresa terceirizada não honrar. Beleza. Bruno. O Anderson pergunta se os órgãos públicos vão deixar de realizar concurso por conta da terceirização. Esse é um grande problema, porque no passado a gente teve a lei da cooperativa. Não sei, Vera, você vai se lembrar que tudo era cooperativa, 1900, década de 90, Claro. início dos anos 2000, isso explodiu nesse seu trabalho também. Dizia-se que a lei, né, diz que não há vínculo entre o cooperativado e a cooperativa. O que uma parte dos nossos empresários entendeu é que podia colocar a cooperativa em tudo. Então, pegava os empregados, demitia quem era empregado e colocava o sujeito numa cooperativa que ele nunca ouviu falar. Isso aconteceu nos órgãos públicos. Os órgãos públicos fizeram isso muito. Alguns poucos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro faziam isso até bem pouco tempo. Yes. Os prefeitos foram condenados em ações de improbidade administrativa, porque isso era uma prática vedada, não se intermedia a mão de obra por meio de cooperativa, sem dizer que os trabalhadores ficavam cooperativa sem direito a nada. Então, sofre um acidente, ele tem uma doença, tem um problema do coração, fica inválido, vai receber o quê? Quando? Já foi uma coisa mais ultrapassada. Deixa eu passar para os nossos convidados e a gente vai continuar comentando outras perguntas. Toys, eu vi um lindo desenho seu na casa do João Donato. Que história é essa que vocês trocaram presente? Qual foi esse presente? O João é um amigo que eu descobri aí, através da internet até. Ah, é? Que ele curtia muito minhas páginas, o meu Instagram e tal. E aí a gente trocou algumas mensagens que ele queria fazer uma parceria, queria fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz com ele foi umas camisas, que ele curte umas camisas estampadas, e meu trabalho é bem colorido. Eu peguei uns trabalhos assim e imprimi num tecido em alta qualidade e gerou essas camisas. Depois a gente foi fazendo algumas coisas até eu dar um presente para ele, que eu pintei lá na casa estúdio dele. É uma parede Uma inteira, parede. Né? E ele me perguntou o que eu queria, né? Assim, eu tenho que te dar um presente também e tal. E terminou surgindo a ideia, eu estava perto do meu casamento, ele sugeriu tocar no meu casamento. E foi muito legal. Pequena, né? Assim, uma bobagem. Foi muito legal, eu fiquei muito emocionado, foi inesquecível, foi muito bacana. Ele é uma pessoa especial. Maravilha. Você é de Salvador. Eu queria que você contasse um pouco como é que essa tua relação com as artes plásticas e essa tua relação com grafite. Eu cheguei aqui no Rio com uns 14, 15 anos, né? E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a pichação. Eu vi muita pichação e eu, como jovem, e também já questionava naquela época, eu senti uma atração, eu gostei, mas eu não me envolvi. Eu conheci alguns
pichadores, eu já desenhava, eu já tinha essa pegada de desenhar, eu não entendia muito essa ideia de você chegar ali. Eu sempre achei que seria legal poder pintar nessas alturas e tudo mais. E quando eu tive contato com hip hop aqui no Rio, né, na Lapa, tinha um bar que chamava Zoeira Hip Hop, que era um lugar que ia todo mundo, a galera do Planet Hemp, Black Alien, todo mundo ia lá, Marechal, Auri, e muitos grafiteiros, Fábio Ema, Eco, todo mundo se encontrava lá, o pessoal da Nação. Então a gente começou a trocar informações ali. Foi ali que eu comecei a amar realmente, não só o grafite, o movimento todo que estava começando ali naquela época. Mas você já desenhava? Tudo? Já desenhava. Isso eu tinha uns 20 anos. Eu desenhava bastante. E com a influência do hip hop, eu passei a amar a estética do grafite, né? Tá. Que são as letras, que são os desenhos ligados aos b-boys, toda essa cultura. Isso foi o meu começo. E com o tempo eu fui desenvolvendo minha própria linguagem, fui aprendendo a pintar na rua. E há uns 10 anos atrás eu comecei um trabalho em galerias. Né? Não, você ainda tem, quer dizer, antes de chegar na galeria, peraí, porque você tem um trabalho internacional, inclusive. De grafite. Eu pintei bastante por aí. Muito importante, né? Tem uma parede enorme, aquelas bolas todas que você fez em Paris, que é muito bonito. Em Paris eu fiz uma instalação que foi legal, eu materializei esse personagem, que é o Vendedor de Alegria, que é um personagem que tem várias bolas, né? Inspirado naquele vendedor da praia, que vende bolas na praia. Eu materializei ele, 3 metros, 1000 bolas, foi muito legal. E já pintei por aí também, assim, o grafite é uma cultura mundial, né? Que ela corre paralelo a tudo que acontece. Então, menos em São Paulo, né? Em São Paulo é a Meca, é quase que, sei lá, Jerusalém do grafiteiro do mundo. Hoje em dia todo grafiteiro, todo mundo que faz grafite quer vir para São Paulo para conhecer, para pintar e para sentir a vibração, que o movimento lá é muito forte, realmente. Mas mesmo depois do Dória? Com certeza. Ele até chamou mais atenção para isso, no fundo. Eu não sei, eu acho que essa cultura de cobrir não é de hoje, né? Eu não posso dar esse crédito todo para ele, porque eu acho que eu até andei vendo um documentário legal sobre o Jânio Quadros, e ele foi o primeiro a declarar guerra aos pichadores de São Paulo, né? Joneque Pessoinha, que são uns percussores do grafite, os caras eram figura pública não grata, eram procurados. Então, acho que essa guerra aqui, no fundo, ela desperta a criatividade também, e sempre quem pinta na rua e quem faz esse tipo de atividade vai descobrir um jeito de fazer. Seja na brecha da madrugada ou na brecha do sistema, né? A gente vai estar sempre fazendo. Eu gostei muito dessa tua ideia de jogar massa corrida e descobrir a coisa, uma espécie de arqueologia do futuro, né? Porque como é que você estava pensando nisso? Eu vivo muito a rua e pinto e estou ali sempre, então eu comecei a imaginar que na galeria, naquele espaço, eu teria um compromisso de propor, mais do que definir o que é grafite, o que é arte. Então eu pensei muito sempre nisso, de chegar naquele espaço e propor um trabalho que faça as pessoas pensarem também, não só na beleza, na estética, mas nas coisas que estão acontecendo. Nessa fase nova, eu mesmo cobri meus grafites, né? Uhum. E foi legal para mim a experiência, porque além de eu ter praticado o desapego bastante, eu dei início a uma nova série de coisas que podem acontecer, né? Porque a partir do momento que eu cobri e risquei, surgiu uma nova possibilidade, que já não é mais aquele grafite que está na rua e nem aquela arte que eu estava fazendo na galeria antes. Então, misturei um pouco isso. Eu gostei do resultado, acho que a abertura foi quarta-feira, a exposição está em cartaz aí esse mês todo. Vamos ver o vídeo? Eu acho que o vídeo legal. Mostra um pouco esse seu trabalho de agora, sim. Né? Já há um tempo, né, eu tenho me expressado através dos personagens. Quando eu comecei a pintar, eu vinha de uma influência muito grande de quadrinhos, então era meio que claro para mim eu me expressar através dessa forma de quadrinhos, né? Criando cenas e situações para os personagens que representavam muito do que eu estava passando naquele momento, né? E durante um tempo assim da minha vida eu passei usando os personagens e fazendo isso. De uns tempos para cá eu tenho pensado muito nas novas aplicações dos personagens, né? E também observando o andar da rua, né? Porque eu também pinto muito na rua, eu vivo muito na rua, eu sou bem atuante pintando na rua. E tenho visto como as coisas têm acontecido na rua, né? As pessoas cobrem, quando não é um outro artista, é um posto, é um lambe-lambe, é a prefeitura. E acompanhando esse processo, eu também senti essa necessidade aqui dentro do meu ateliê, né? Dessa vez o inverso, né? Foi como se eu pegasse os frames da rua, né? As coisas que acontecem na rua,
e trazer isso para dentro da galeria, ou dentro do meu ateliê. E aí fica... É um resultado diferente, abriu uma nova porta e eu fico feliz de poder também olhar para frente e imaginar 1000 coisas, mas nada definido do que vai ser o futuro do meu trabalho. É isso que eu Porque o teu trabalho ele é muito detalhado, ele é um trabalho que dá trabalho, né? A gente não tem a sensação que é feito em 2, 3 minutos. Não, Então deve ser meio doloroso, sim, tem que ter um desapego. Eu acho que faz parte de quem vive o grafite de verdade, né? Na rua eu já tive oportunidade de pintar no dia acabar de noite, quando voltar no outro dia para tirar foto, tinha um carro. No muro, no meio do muro. Quebrou o grafite. Caramba. Então, acho que quem pinta na rua de verdade pratica diariamente esse desapego, porque você vai pintando e às vezes sofre disso, às vezes não dá tempo de você tirar uma foto, que alguém já chega e detona o grafite. Então, acho que isso faz parte. E dessa vez foi diferente, porque foi legal eu mesmo fazer. Qual é o teu suporte? Onde é que você está na galeria? O que é? São telas? É quadro? São telas. Eu gosto de pintar em telas de tecido. Acho que o tecido tem uma resistência bacana e se não, porque eu boto muita massa, muita coisa, iria ficar muito pesado se fosse madeira. Que você spray, usa? Isso daí não tem jeito, né? Não, spray é a ferramenta do futuro, né? É uma ferramenta que você pode brincar, fazer milhares de possibilidades e é difícil para mim largar. Só se o médico falar, ó, não pode mais. Olha só, onde é que tá a tua exposição? É na Galeria Movimento, no Cassino Atlântico, em Copacabana. Aquele último hotel que tem lá no finalzinho. Softel, exatamente. Né? E vai ficar até quando? Fica até o dia 30 de abril. Quanto? Ih, é pouco tempo. É um mês. Abriu agora. E me diz uma coisa, são muitas? Eu acho que são 10 trabalhos e são todos nessa pegada, né? De revelar. Tem que são mais riscos que eu me aventurei a escrever algumas coisas que vinham assim meio a la Chico Xavier. e foi legal assim, a experiência, que eu gostei do resultado também. E tem a outra que é essa coisa mais de resgate, como se fosse uma arqueologia do futuro. Que eu joguei camadas e camadas, tentei revelar, assim, molhei, fiz todo tipo de coisa para revelar o grafite e eu perdi o controle, assim, que antes eu era muito perfeccionista e de uma hora para outra eu passei a gostar do acaso e dos movimentos intuitivos, da coisa mais natural, assim. Maravilha, parabéns. Então vamos lá conferir, hein? Vai lá que é legal. Bom, vamos sair agora de Salvador, vamos direto para Recife. Mas não vai ser em Recife, né, Paulo André? Vai ser em Olinda. Na fronteira, exatamente na fronteira. Não tem coisa mais bonita, né? O Classic Hall fica na fronteira entre o Recife e Olinda. Na verdade, é uma avenida que você nem percebe que saiu de uma cidade para outra. Tá. Só quando você chega na Cidade Alta, que é o sítio histórico de Olinda. Você fica lá embaixo, só quando você a Olinda que todo mundo conhece é o sítio histórico, né? As ladeiras, as igrejas. E aquela varanda da Sé, que é a varanda mais bonita do país. E a tapioca. E a tapioca também, Mas aí, esse festival, ele é muito bom, não é isso? Olha, esse festival, ele começou, eu era um jovem de 24 anos, incomodado com tanta banda bacana na cidade, com uma movimentação que pouca gente enxergava. Em 92, Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. lançaram o Manifesto Mangue, né? E aí eu via tudo aquilo de perto e, tem que fazer alguma coisa, né? A MTV tinha chegado no Recife, canal aberto, então trazia aquela informação em tempo real. E depois uma rádio paulista também ficou 1 ano no ar. E essa rádio é que teria o potencial de ter feito um festival. Qual era a rádio mesmo? Era a Rádio Rock, a 89 FM. Caramba, isso mesmo. Ela ficou 1 ano, né? E aí, ironicamente, 2 anos depois, já... pouco depois do primeiro Abrir pro Rock 93, como eu era uma das poucas pessoas que trabalhava com isso na cidade, o Chico Science me convidou para produzir a banda, né? E em 94, quando saiu do Alamo ao Caos, o disco de estreia, quando a Sony levou o disco para as rádios rock de São Paulo, além da 89, tinha Brasil 2000 e acho que, enfim, 97 FM talvez, elas disseram, olha, a gente não vai tocar isso porque isso é regional. Quer dizer, era uma banda do Nordeste, então era taxada de regional. E aí não tocaram. E aí tinha uma rádio popular em São Paulo, que era a Rádio Atual, que tocava música nordestina para os imigrantes, né? Naquela época, ali, início dos anos 90. Era o forró, esse forró estilizado, banda que tem dono e tal, estava começando a ficar muito grande no Nordeste, própria axé. E aí, quando a Sony levou, eles falaram, olha, a gente não vai tocar Chico Science porque isso é rock e a gente não toca rock. Então, paralelamente a isso,
eu comecei a mandar o disco da Lama ao Caos para o mundo todo. E aí a gente começou imediatamente, da chegada dos discos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vieram os convites. E assim nasceu From Mud to Chaos, que era a tradução de Da Lama ao Caos, a World Tour, né? Então eu também tenho esse lado, eu já viajei mais de 500 cidades em 27 países do mundo, levando uma nova música brasileira que hoje já não é tão nova, mas foi uma saída para a gente não ficar refém do mercado brasileiro. Não, era tão nova que ninguém se reconhecia nela, né? É verdade que o Los Hermanos também foram lançados lá, apareceram lá? O Los Hermanos eu fui convidado aqui no Centro Cultural Banco do Brasil para um encontro de cultura independente. Era um pessoal aqui do Rio que organizava e eu dividi uma mesa com meu amigo Braulio Tavares, o Hubert do Caceta e Planeta na época, e falava sobre cultura independente. E nessa ocasião, acho que entre 12, 15 bandas cariocas foram lá e me deram um material, CDs e fita demo na época. O Los Hermanos me deu uma fita com 4 músicas, uma fita cassete. Quando eu voltei para o Recife, fui fazer a audição, eu vi eles tinham uma pegada mais rock and roll, quase punk rock a levada, né? Com solo de sopro, de sax talvez, e letras românticas. Então eu nunca tinha ouvido nada parecido, né? Peguei o contato na fita, era a casa do Marcelo Camelo, liguei para ele com 6 meses, falei, cara, adorei a demo, eu queria convidar vocês para o próximo Abril pro Rock, isso era setembro, outubro, então dali para abril, e aí vamos trabalhar junto para conseguir viabilizar, porque eu não posso pagar tudo, passagem, hospedagem, cachê, sabe? E a gente foi trabalhando isso, eles tocaram em 99, que foi uma grande edição do festival, e voltaram em 2000, no ano seguinte, já como atração principal, com Ana Júlia. Eu lembro que eu fiz uma viagem para Pipa, no Rio Grande do Norte, e no carro, entre Paraíba e Rio Grande do Norte, ali quando eu passei de João Pessoa, eu estava zapeando a rádio e 2 rádios estavam simultaneamente tocando Ana Júlia. Ana Júlia foi inacreditável, muito né? sucesso. E um mês depois, a minha irmã se formou em João Pessoa. E a banda Baile, quando foi tocar na festa, a primeira música foi Ana Júlia. Eu falei, estouraram, acabou. Já são gigantes, porque, né, realmente foi na veia. Então, também mais recentemente, nomes como Johnny Hooker, né, que... Caramba, foi lá? 2009, em 2008 ele ganhou um festival competitivo de bandas que a gente fazia, microfonia, então a banda que ganhava a oportunidade de tocar no Abril pro Rock do ano seguinte, ele tocou em 2009, e em 2014 eu o convidei novamente por causa do filme Tatuagem, que ele atuava no filme. Logo depois do Abril ele fez uma novela da Globo, e aí começou a participar dos programas, enfim, né? E agora fiquei muito feliz que um rapaz, o Zé, é de Petrolina, né? Mas a gente se conheceu em Recife. E agora um rapaz de Caruaru, o Almério, acabou de ser convidado para fazer com o Lineker e o Johnny Hooker o Rock in Rio. Então o Almério eu vi tocar num bar voz e violão em Caruaru há uns 4, 5 anos atrás, foi quando eu o conheci, e aí só tinha umas 3 mesas vendo ele. Eu já o conhecia, na verdade, do Festival de Inverno de Garanhuns, que ele fez um projeto, não era o show dele, era um projeto lá dele com uma cantora, Rogéria, e uma banda de pífanos, um projeto bem ousado, mas que não foi para frente. E aí tinha pouca gente, quando ele acabou de tocar, a gente ficou bebendo e conversando, eu falei, cara, não tenha pressa de fazer seu primeiro disco, né? Faça, sabe, do jeito que você conseguir fazer, mas assim, seu primeiro disco sempre será. E agora vê-lo no Rock in Rio, e ele também passou pelo Abril pro Rock em 2015, é muito bacana a gente Isso deve ser gostoso, né? Porque você viu muita gente assim, né? Que você diz, pô, esse cara é muito bom. E aí o cara estoura depois, né? Infelizmente, nem todo mundo que a gente vê que tem potencial, né? A grande mídia no Brasil. Aliás, eu acho que esses festivais independentes no Brasil, e nós somos uma rede, eu sou presidente da FBA, Festivais Brasileiros Associados, são festivais em todas as regiões do país. Quando eu comecei com Chico Science Nação Zumbi, nem existia um circuito, nem um calendário de festivais no Brasil. Olha só isso. E hoje existem esses festivais, que é onde essa nova música brasileira transita. Maravilha. A gente tem um VT, deixa eu mostrar. É pequenininho, Petrobras apresenta Abril pro Rock 2017 na sua 25ª edição. Sexta, dia 28, Suicidal Tendencies com Dave Lombardo, Tiger R, Def, a lenda do punk e muito mais. No sábado 29 tem Matanza, Cockney Reject, Nocturnal, o metal extremo do Angel Corpse e muito mais. Abril pro Rock 2017 no Classic Hall. Informações abrilprorock.com.br.
Pronto, foi. Pois é. Fizemos que a bom nossa propaganda. poder mostrar nosso principal patrocinador, a Petrobras. Graças a eles a gente consegue manter um ingresso barato. Graças a Deus vocês conseguiram manter esse patrocínio, Pois porque é. o negócio está ruim. Na verdade, uma edição como essa, que vai ser mais rock, a gente movimenta. Se você entrar no Facebook, no evento Abril para o Rock 2017, você vai ver entre 8 e 10 excursões das cidades vizinhas, Campina Grande, João Pessoa, Caruaru, Maceió, Natal, inclusive de Aracaju, que são 9 horas de ônibus que geralmente vem esse pessoal. Não vou dizer que são turistas que se hospedam nos hotéis e vão para os restaurantes, é uma excursão bate e volta, mas a gente movimenta a região inteira, porque tem uma carência de banda de rock. O rock está fora da grande mídia brasileira já há algum tempo, mas mesmo, o rock é muito resistente. Então, como o festival está na 25ª edição, esse ano a gente tem 6 atrações internacionais exatamente para fazer uma data redonda, movimentando a região inteira. Então, Porque são poucos dias, né, Paulo André? Porque 2 dias é pouco, né? Deve ficar todo mundo carente, fica todo mundo com aquela vontade de uma semana de rock. para muita gente é o carnaval. Sabe, quando lá em Recife as pessoas esperam em Olinda o carnaval o ano inteiro. Para essa galera do rock, o Abril para o Rock é o carnaval deles. Eles esperam o ano inteiro, né, para ver essas bandas que de outra forma não tocariam no Nordeste do Brasil. E um dos fãs do festival postou na nossa fanpage que essas atrações que estão passando pelo Abril para o Rock em Recife também estão tocando, pelo menos em São Paulo e algumas também aqui no Rio de Janeiro. E o moleque fez a conta, nosso ingresso meia entrada mais barato, a maioria é público jovem e paga ingresso de estudante, custa R$35 Tá barato. por dia. Tá barato Essas pra caramba, atrações né? todas, somadas os ingressos em São Paulo, dá R$350 para vê-las. Tô quase Então, indo isso pra lá. Vale a graças pena é aos... Recife. Graças aos nossos você ainda vê patrocinadores. Recife, que olha aí. é o bônus. Além da Petrobras, a gente tem a Coppergás, a Cachaça Pitu. Você está né, muito que bem são na fita. 2 produtos de exportação de Pernambuco, né? A música, está aqui o Zé, um grande exemplo disso. E também a nossa famosa cachaça que nos apoia e a gente consegue viabilizar um ingresso barato para o público. Longa vida. Tem também longa as vida. oficinas, né? Que a gente forma uma nova geração de designers, de produtores musicais, tudo oficinas junto, de né? audiovisual, que são gratuitas para o público, né? A gente organiza também uma exposição. O Toz é amigo dos meus amigos, né? Por acaso eu estou com um sapato aqui que é de um grafiteiro lindo amigo o seu nosso. sapato. É do Lindo. Derlon de Recife, meu grande amigo, fez para uma marca francesa, me chamou para discotecar na festa do lançamento e meu cachê foi um tênis. Com direito ao presente. Exatamente. Muito bom. Então, para mim, é muito bacana ver essa geração que começou na rua chegando na galeria de arte, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento, inclusive, que jovens investidores, assim, eu não consigo comprar obra de arte de artistas consagrados, mas dessa geração, dos meus contemporâneos, eu coleciono e sei que eles são a primeira, talvez o Toz já não vai dar mais, não. O Toz agora Pois já o não... Toz já está numa galeria, já no tá hotel no e tal, outro- eu já... Já né, galgou uns patamares. já Tem pra ficamos todos os amigos, aí, pô, gostos. daqui a um Quem tempo sabe, propõe né? uma troca, Deixa tá? eu- Leva ele para Deixa eu ir Recife. para o intervalo, Vamos já pra a gente Recife. volta. Vamos Chegou no fazer nível mais um João intervalo. Donato. Na volta é o último bloco sem censura, ok? Volta já.